chegamos ao final desse livro, que muito nos ensinou até aqui, não é mesmo? Então vamos lá. Capítulo 20, palavras finais. Notei que o quadro da enfermidade, que parecia haver diminuído em face das atividades públicas que reuniram muitas pessoas sem os cuidados prescritos, aumentou consideravelmente e logo se pôde constatar que as unidades de terapia intensiva nos hospitais estavam sendo lotadas novamente em toda parte. As autoridades voltaram a dar sinais de alerta, nem sempre aceitos com a consideração que deveriam merecer, e as estatísticas de contaminados e de óbitos cresceram a seguir. Da cidade dos justiceiros, um número bem volumoso de espíritos foi transferido sem ter ideia para outros sítios e comunidades, a fim de irem reencarnando-se, numa oportunidade única para a recuperação pessoal, porém sobrecarregados dos sentimentos que lhes eram peculiares, talvez atormentando mais as criaturas em luta saudável pela saúde moral. Pode-se concluir que, aumentando o número de espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico, muitos embates seriam travados, de modo que a dignidade humana, rebaixada e violentada, recuperasse o seu padrão de honradez e os princípios morais e espirituais voltassem a merecer consideração. Essas lutas, que se têm ampliado nos relacionamentos sociais, no assodamento das paixões de ideias de fraternidade mediante métodos abusivos, dando lugar a novas classes para exigência aos seus direitos e valores, têm constituído um grande prejuízo à sociedade, que perde facilmente a paciência, que passa a valorizar os seus interesses em detrimento dos outros e arma-se para não perder as vantagens que desfruta. Aos espíritas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns e outros, preocupa-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Espiritismo sem espíritos é como corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto, por uma face. Uma reunião de atividades mediúnicas é abençoado momento para reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento, vivência experimental dos conteúdos doutrinários. O Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente para que os espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido das palavras de Jesus, normalmente envoltas nos véus das parábolas e símbolos arrancados da simplicidade dos seus dias, no seu tempo, a fim de poder se instalar a era do espírito imortal, como vem acontecendo. Desafios de todo tipo surgem a cada momento, em razão do atraso moral dos que habitam o planeta. Eis porque este é o momento da grande transição, que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. O intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados
a cada dia se fará mais facilmente, em razão da mediunidade em expansão na cultura terrestre, sem as anteriores pressões de patologias ou das ingênuas interferências demoníacas. Com o crescimento das dores e aflições morais, o ser humano não disporá de outra senão a busca do entendimento destas e da maneira eficaz de libertar-se. Jamais as dificuldades construirão impedimento à propagação da verdade, porque estarão também no campo de atividades espíritos voluntários que abraçarão a doutrina, inspirados no amor ao próximo e amparados pelas elucidações doutrinárias libertadoras. Indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo, mais ligada à pandemia, conforme já o dissemos, vincular-nos-á a cada dia a batalha sem quartel da conscientização. É lamentável que os disparates ainda encontrem aceitação de pessoas portadoras de responsabilidades morais que de repente alteram a conduta, deixando os temas relevantes e significativos por disputas sem sentido, exceto prejudicar as realizações que edificam a humanidade. É natural que haja sempre indivíduos inadaptáveis a um modus vivendi saudável, num clima de esforço para manter a paz e estimular o avanço pelas trilhas do serviço dignificante. Sucede que são principiantes nos árduos processos do crescimento para Deus e estão atados aos prazeres orgânicos que os instintos lhes permanecem em predominância em detrimento das emoções superiores. Antevemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter, através das decepções contínuas, inclusive com o próprio corpo, nem sempre apto a suportar o resultado dos comportamentos prazerosos. Toda máquina funciona conforme a sua constituição e o mau uso sempre produz danos, não poucas vezes, irreparáveis. Assim também sucede com a máquina orgânica. Todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem desdita, padecimento e angústia. No íntimo do ser, no entanto, estão os mecanismos de solução que devem ser acionados, mesmo antes de surgirem como emergência na sua função. Outrosim, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas venturas que nos aguardam, anelando pelas dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Após um demorado encontro com os membros do nosso grupo, o venerando Spinelli sugeriu que interrompêssemos as narrações, porquanto nos deveríamos um largo período em atividades no labor do Evangelho vivo na ação. Porquanto nos demoraríamos um largo período em atividades no labor do Evangelho vivo na ação. Prolongando-se nossos compromissos, contemplamos as possibilidades sublimes do amanhã com a alma referta de alegria, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejamos aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. E finalizamos o livro com muita gratidão a Deus. Foi um livro muito especial que nos trouxe muito conhecimento para esse momento que estamos vivendo da pandemia. Muito obrigada.